Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Estamos aqui novamente nessa oportunidade deste trabalho, a convite do Cristo, e que Jesus possa nos inspirar as melhores palavras, a fim de que consigamos entender os seus ensinamentos, a fim de colocá-los em prática na nossa vida, nesse exercício de viver e conviver. Saudações fraternas a todos. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 25, busquem e vocês encontrarão. E nos caiu o item 6, que diz assim: observem os pássaros do céu. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões não entram nem roubam, pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir seus corpos. A vida não é mais do que o alimento? O corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Por que também se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Entretanto, eu afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em os vestir homens de pouca fé. Não se inquietem perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta a sua própria aflição. Está em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. E uma pequena explicação dos Espíritos. No item 7, se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, elas seriam a negação de toda previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Por esse ensinamento, o homem se limitaria a esperar passivamente que as coisas acontecessem, e suas forças físicas e intelectuais ficariam inativas. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo e hoje viveria sem ter o que fazer. É evidente que esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras ocasiões e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então, às vezes, meus irmãos, nós ficamos tão preocupados. O que vamos comer amanhã, o que vamos vestir? E Deus sabe das nossas necessidades, Deus nos conhece, Deus já sabe o que será o amanhã da nossa vida. Temos preocupações excessivas muitas vezes.
Mas as nossas verdadeiras necessidades, elas são atendidas por Deus. Um Pai infinitamente bom e justo, uma mão amorosa, sempre nos guiando pelo melhor caminho, nos inspirando sempre para as melhores atitudes. Que bom se pudéssemos, às vezes, quando nós lemos esse trecho, como ser os pássaros que voam no céu, sem essa preocupação do trabalho e do sustento do corpo. Mas Deus nos deu a inteligência para o trabalho. E nós precisamos desenvolver este trabalho, porque através do exercício do trabalho, nós vamos também exercitando e desenvolvendo outras inteligências. A inteligência racional, a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Então, nós temos a necessidade do trabalho. E o trabalho, ele é extremamente importante na nossa vida. No Livro dos Espíritos, tem a questão que é da necessidade do trabalho, que é a questão seguinte. Por que o trabalho se impõe ao homem? Já que lemos que os pássaros não trabalham e se alimentam, já que nós lemos que os lírios se vestem com tamanha beleza e também não trabalham para se vestir, e por que o trabalho se impõe ao homem? Isso está na questão 676 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do trabalho. Então, ali a resposta está assim: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, quantas habilidades nós desenvolvemos no trabalho? Se nós trabalhamos em grupo, com colegas de trabalho, vejam bem quantas habilidades nós desenvolvemos. Inteligências de relacionamento, de comportamento, esperar a nossa vez, ouvir, resolver junto decisões em relação ao trabalho. Então, nós temos essa inteligência emocional do comportamento quando trabalhamos em grupo. Nós precisamos respeitar o outro. E essas habilidades se desenvolvem através do trabalho, do suor do nosso corpo. Mas nós, ainda apegados às coisas materiais, nós queremos muito mais daquilo que nós necessitamos. Nós queremos um guarda-roupa cheio de roupas, de todas as cores e de todos os matizes e de todas as formas. E quando não temos necessidade de tantas roupas. É claro que para nós que vivemos aqui no sul do país, onde temos definidas 4 estações, né, bem definidas as 4 estações, estamos agora na primavera, vem o verão, depois do verão vem o outono e vem o inverno. Temos que ter roupas para todas estas estações. Mas ainda assim, às vezes temos exagerado esta nossa vontade de encher um guarda-roupa para cada estação do ano. As nossas verdadeiras necessidades, elas são atendidas. As nossas verdadeiras necessidades, como diz a lição, que não amontoemos as coisas da matéria, mas que coloquemos em nosso coração as coisas que vão nos direcionar para o reino de Deus. Quais são estas coisas? As coisas que vão engrandecer e que vão trazer um bem-estar espiritual. As coisas que vamos construindo nas relações respeitosas, amigáveis, de uns para com os outros.
Então não ajuntemos coisas, né, que podem ser corroídas ou roubadas. Ajuntemos coisas que nenhum ladrão pode alcançar e que jamais serão corroídas. Essas coisas dizem respeito à moralidade e à espiritualidade do espírito, imortal, eterno e que se constrói a cada vida, a cada encarnação. Temos muitos desafios para vencermos. Os desafios que vêm em todos os dias, em todos os momentos. É claro, Deus nos deu a inteligência para podermos então trabalhar e angariar o sustento do corpo físico e podermos então sobreviver neste mundo material. E, por vezes, nós temos um revés financeiro e nós ficamos desanimados e nós ficamos desiludidos. Mas não percamos a fé, meus irmãos. Se hoje não temos um emprego que nos garanta o sustento do corpo, vamos voltar o nosso olhar para Deus, o nosso Pai, e pedir a Ele que possa nos dar esta luz, que possa nos sustentar diante deste desafio, deste obstáculo, e que sejamos fortes neste momento, porque este momento vai passar. E certamente, quando temos fé, quando estamos realmente com a nossa boa vontade empenhados no caminho do bem, a nossa oração será ouvida, porque aqui já diz que busquem e vocês encontrarão. Nós estamos buscando as coisas boas e nós vamos encontrar. Agora não esperemos buscar as coisas, mas também vamos encontrar as consequências. Porque somos livres, temos o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. Mas busquem e vocês encontrarão. Isso quer dizer que as nossas necessidades serão atendidas. Então, nós temos às vezes muitos desejos para adquirirmos as coisas materiais, mas devemos construir as coisas que nós vamos, então, levar definitivamente conosco para toda a eternidade, para as futuras encarnações. Então, também encontramos num livro, no roteiro de Jesus, que às vezes nós nos perguntamos: e por que não nascemos num berço de ouro? Porque poderíamos então nos dedicar muito mais somente às relações humanas e poderíamos então desenvolver muitas outras capacidades em termos de relacionamentos respeitosos, amigáveis. Porque não conseguimos fazer muitas coisas, temos que trabalhar para podermos comprar a comida, para podermos nos vestir, para podermos nos deslocar. Então, nessa lição, conta que Simeão, o velho Simeão, um homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança, Jesus era criança, Simeão então saudou a criança, e Simeão já sabia que Jesus era então o Messias prometido, este Salvador prometido. Então Simeão saudou esta criança e começou a perguntar ao menino Jesus sobre por que, Jesus, preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga magistrada? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação,
Simeão perguntava por que Jesus tinha escolhido uma palha humilde para nascer, sem ter o que vestir, sem ter realmente muito o que comer. Por que não chegaste como Moisés? Moisés, nós sabemos a história de Moisés. Por que, menino Jesus, não chegaste como Moisés? Valendo-se do prestígio da casa do faraó. Quem te preparará? Simeão, muito preocupado, pois Jesus havia escolhido aquela palha humilde. Quem te preparará, Jesus? Embaixador do Eterno, para o ministério santo. Como tu vais te preparar para uma vida correta, santa, nascendo pobre? Simeão questionava o pequeno menino Jesus. Que será de ti, Simeão perguntava, sem lugar no sinédrio, onde somente os importantes poderiam frequentar. Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Então Simeão aqui colocou até alguns exemplos, que Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte para manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, menino Jesus, não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo. Simeão, inconformado que Jesus tinha escolhido tamanha singeleza e humildade. Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos, escreverás novos livros da sabedoria, improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? A preocupação com as questões materiais, meus irmãos? Simeão tinha essa preocupação. Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem à transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Simeão, preocupado com as questões da materialidade, pois acreditava que somente o dinheiro tinha o poder de transformar o mundo. Simeão acreditava que somente aquele que continha e que tinha muito dinheiro, muito poder, poderia transformar a humanidade, poderia transformar a terra, poderia transformar-se a si mesmo. Por isso a pergunta: dize-me, divina criança, onde representarás os interesses de nosso Pai Supremo? O menino tenro ergueu então a pequenina destra, porque era menino, muito pequeno, e bateu muitas vezes, meus irmãos, naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. A mãozinha do menino Jesus pequenininha batia muitas vezes na altura do coração de Simeão, porque onde representarás o interesse do Pai? Onde vais construir os interesses de Deus, o nosso Pai? Sem dinheiro, sem poder. Mas Jesus, com a sua mãozinha pequena, bate muitas vezes no coração de Simeão. Eis o lugar onde devemos construir os nossos tesouros,
onde não serão corroídos, onde jamais ladrão algum alcançará para nos roubar. E só para finalizar, porque nesse instante aproximou-se a mãe de Maria e recolheu nos braços maternos o seu filho. Mas Simeão já estava velho e desencarnou. E depois da sua morte, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta, porque o menino não verbalizou uma resposta. Mas ele mostrou através de um gesto a sua resposta. E depois da morte de Simeão, ele veio a saber que o infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Esta é a nossa lição linda, linda. Acumulemos os verdadeiros tesouros aqui no nosso coração. Não nos preocupemos com o dia da manhã, porque não estamos sós, Deus está conosco. Queridos irmãos, é o momento que nós vamos agora nos reunir para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do Teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento.
Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, assim seja. Muito obrigado, irmãos. Tenhamos muita fé, coragem e esperança, porque Deus está conosco, atendendo às nossas necessidades, providenciando para que elas sejam atendidas. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site